Boa noite, meninos. Robson e Tainara, somos só nós? Como assim? Meninos, Robson me abandonou. Boa noite, Tudo bem, Robson? joia. Por que você não foi para aula ontem? Olha, teve uns probleminhas aqui. Ah, não, eu recebi seu recado. Você não tinha com quem deixar seu filho. Foi esse Isso. o Mas, recado que eu recebi. Aí, obviamente que eu perdoei, né? Óbvio. mas tava bonitinho meu jalequinho, passadinho, foi mais bonito. Robson, eu tinha certeza que eu ia te ver ontem. Aí eu vi o Estevão, que é a criatura menos improvável, Me estava lá. ligando, me ligou. Pois é, lindo, feliz da vida, morrendo, disse que estava morrendo de saudade, não está nem aqui agora, morrendo de saudade das aulas. Foi. Quem mais estava lá? Tainá estava comigo ontem? Eu não lembro quem era que estava o nome das meninas que estavam comigo ontem. Não lembro, não peguei a listinha. Tinha pouquinha gente, mas foi gostosinho. Assim, é bom lembrar, gente. Eu acho que a gente tá sentindo falta disso, viu? Tá fazendo uma faltinha esse negócio aí de presencial. Eu Embora só, eu eu só continue. vou quando tiver nhoque. É, O eu, Éden eu... ganhou, ué. O Éden ganhou. Pois é, mas se eu tivesse levado ontem, você não tinha ido. Olha para você ver. Aí, Olha mas para você sabia ver. que ia levar, não fui. Pois é, eu sei. Aham, que eu sei. Ah, a Tainara falou que ela está sem áudio. Tainara, eu perguntei se você estava lá comigo ontem, porque eu não perguntei o nome das meninas que estavam comigo ontem. Ai, ai, só sei que eu achei fantástico rever alguns de vocês, eram pouquinhos, mas foi muito bom, assim, a experiência sempre presencial, eu acho que é muito boa, porque a gente está sentindo falta. Não, não era a Tainara, está no Pará, Tainara, tá longe. A próxima vai ser quando? Oi? A próxima. Eu não lembro a data, mas eu acho que é no finalzinho do mês. No finalzinho do mês tem outra, não sei se é 25, 24, uma coisa assim, tem uma outra, a última. E dia 14, semana que vem, tem a de imuno, Aí sim, eu... que também é legal, que aí não tem fezes, né? É soro, é sangue e tal, legal também. Então, quem der, claro, quem der para ir, tudo bem também. Eu desmaio. Então, vou esperar vocês lá. Tainara no Pará. Deixa Tainara no Pará. Eu não Deixa. posso ver sangue, não. Nem eu. Eu já contei para vocês que eu tenho um certo pavor de sangue, né? Eu sou meio assim, eu trabalho com sangue, eu vivo por conta disso, mas eu não gosto de sangue, eu não gosto de ver sangue derramando. Eu tenho meu pavor. Deixa eu ver o que os meninos estão falando aqui. Vai atrasar um pouquinho. Quem mais? Tainara perguntou se está tendo aula prática. Tá tendo as aulas práticas. Eu avisei, se ninguém, não tem esse negócio de ninguém avisou, porque é uma coisa que vocês têm o calendário, o cronograma, e eu avisei uma semana antes, umas semanas antes eu avisei, mas eu avisei também que não seria uma coisa que se vocês estiverem muito longe, não existe uma necessidade obrigatória de vocês se despencarem para cá, tá? Quem tiver aqui, tudo bem, quem não tiver, tudo bem também. Não estou cobrando, não estou ofertando nada, não estou dando ponto nem tirando ponto por vocês estarem na aula prática, tá? Então, quem der para vir, tudo, ou vir sem der também, também tá bom, né? Tá bom, e quem não dá, não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso, tá? Se o conteúdo tá em dia, tá tudo certo, né? Depois a gente vê a prática e quando a gente for para o estágio, quem não puder vir nas aulas porque estão longe, tá bom? Então, não preocupem-se com isso. Se for só esse o problema da vida de vocês, a gente vai resolver ele facinho, facinho, tá? Ah, tem um outro problema que é a última vez que eu vou falar para vocês, que semana que vem eu não vou nem lembrar mais, que é fazer a nossa atividade. A grande maioria já fez comigo, semana passada que a gente gabaritou, né? Tá tudo certo. Mas sempre tem aquele esquecidinho
que não se lembra de fazer atividade, aí quando fecha, ele pega e fala assim, nossa, eu nem sabia, mas eu estou avisando em todas as aulas sobre a nossa atividade formativa, que está na unidade 3.1 aula, e que vai fechar dia 8, tá? Então, a grande maioria já fez comigo na semana passada, quando a gente fez o gabarito. Ficou faltando apenas alguns, esses alguns é aqueles que não podem ficar sem nota, então meninos aí, representantes, dá um oi lá no grupo de vocês, da turma, e fala, gente, faz atividade formativa, ela vai fechar dia 8 de biologia molecular. Na verdade, de todas as disciplinas, quem tiver comigo, todas já estão lá no aba de vocês, né? Na respectiva disciplina, e todos irão fechar dia 8. E hoje mesmo eu recebi uma cobrança já das coordenações dos cursos, tá? No geral, já pedindo que nós já começássemos a digitalizar, colocar essas notas no portal. Então, veja bem, ele vai fechar dia 8, parece dia, sábado, né? Quando for no domingo, eu já começo a pegar essas notas das atividades, 1.500 para todo mundo, olha que maravilha, digito 1.500 para todo mundo, e já vai aparecer no portal de vocês. Então, vocês já vão ter consciência da nota parcial de vocês do bimestre, tá bom? Então, domingo eu já começo, quando já tiver fechado, eu já começo a pegar essas notas, né? Planilhar essas notas e já passar pro AVA de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam quem não tiver feito ainda, tá? E aí, a gente continua aí o conteúdo de Biomol, né? Conteúdo de Biomol, que hoje a gente vai trabalhar a questão... Vocês já veem a minha tela? Zuzinha? Vem a minha tela? Não veio? Citogenética. Então tá bom, então você tá vendo. A gente tá lá na unidade 3, aula 1, né, do livrinho de vocês, e a gente vai trabalhar um assunto que eu gosto muito, que é a questão da citogenética, né? É um momento que a gente vai unir aí técnicas tradicionais, né, bem conhecidas e bem difundidas, com a introdução aí de partes de técnicas mais avançadas, né? Técnicas aí, um ruminho das técnicas de biologia molecular, porque na verdade, né, a citogenética em si, a citogenética, a raiz mesmo citogenética, ela é antiga, tá? Moderna são algumas outras complementações que a gente faz aí dentro da citogenética, introduzindo a biologia molecular, tá bom? Então, o que viria a ser? Né? Qual seria uma melhor definição que a gente poderia dar para citogenética? Então, é um campo da genética, como o nome já está dizendo, que estuda o quê? Que estuda basicamente os cromossomos, tá? A sua estrutura, a composição, o papel desses cromossomos na evolução e no desenvolvimento de algumas doenças, tá? Todas as vezes que eu referir o termo citogenética, eu estou fazendo um estudo do cromossomo, tá? Em busca aí de verificar se a estrutura dele está normal, se a composição daquele determinado cromossoma está normal, se existe algum tipo de alteração ali detectável, minimamente detectável, grandemente detectável, tá? E para quê? Porque isso é importante tanto para o diagnóstico de algumas doenças, como para o processo de evolução, para a cura de algumas doenças, tá? A gente sabe que se eu colocar a questão de história da citogenética, do estudo dos cromossomos, data, né? Os primeiros estudos datam de 1900 antigamente. Só para vocês terem uma noção aí de dados históricos, né? Em 1950 foi a primeira vez que teve-se uma ideia firme sobre o que seria a síndrome de Down, que na verdade se tratava de uma alteração genética, que era aí a trissomia, né, do cromossomo 21, em vez de você ter um par
você tinha, o paciente tinham 3 cromossomos, na verdade, então isso aconteceu em 1950. Ali por volta de 1960, 10 anos depois de se ligar a uma alteração cromossômica, a síndrome de Down, que já existia, mas não tinha aí um motivo, não tinha uma causa até aquele momento, em 1960, pôde-se também ligar, né, a presença de um cromossomo específico que a gente deu, que foi dado o nome para ele, de cromossomo Filadélfia. Se vocês forem trabalhar com leucemia, vocês vão ouvir muito falar desse cromossomo. Então, a presença desse cromossomo no organismo determinava o desenvolvimento aí da leucemia mieloide crônica, tá? Então, um componente genético determinando o aparecimento de uma doença tão grave. Olha o quanto foi importante o desenvolvimento da área de estudar o cariótipo, de estudar os cromossomos. Eu peguei uma pessoa com uma leucemia X, quando a gente fez o cariótipo dele, eu observei que tinha ali um cromossomo diferente. Obviamente que quem estudou, quem avaliou, deu o seu nome, nesse caso aí, foi o cromossomo Filadélfia, extremamente famoso. Quem gostar de genética, quem for partir para o lado das pesquisas de leucemia, inclusive a citogenética é muito utilizada para diagnóstico e acompanhamento aí de algumas leucemias, tá bom? Já depois de 1960, um outro momento histórico aconteceu ali por volta de 1970, onde observou-se que podia se avaliar cromossomos a partir de uma técnica que deu-se o nome naquele momento de bandamento cromossômico. O que é isso? Era a possibilidade que se tinha de pintar os cromossomos, né, de colorir os cromossomos, de colorir partes específicas, bandas específicas dos cromossomos. Então a gente vem avançando na história, modernizando. Robson, seu microfone está aberto. Avançando na história com algumas técnicas, tá? Aí em 1980, por volta, tá? Por volta de 1980, 1990, por exemplo, foi adicionado às técnicas tradicionais de citogenética, foram adicionadas aí metodologias mais de cunho moleculares. Por quê? Que juntou citogenética, que é uma técnica mais tradicional, com uma técnica mais avançada, com técnicas mais avançadas de biologia molecular. Porque na citogenética, quando a gente vai fazer o estudo dos cromossomos, a visualização dos cromossomos, existem algumas alterações que são muito discretas, muito difíceis de serem percebidas com técnicas tradicionais. Porém, quando eu utilizo aí, eu lanço mão de técnicas moleculares, parece mais fácil de fazer o diagnóstico e as técnicas em si, em conjunto, elas acabam ganhando uma sensibilidade muito maior de acordo com o diagnóstico de que se quer fazer. Outra coisa que eu tenho que lembrar, quando a gente vai fazer um estudo citogenético do cariótipo de um indivíduo, a gente não faz um estudo de um paciente, por exemplo, normal, que não tem nada, que não está buscando nada. O que a gente faz é pegar a clínica do paciente, pegar a queixa sobre aquele paciente e unir as informações que nós vamos observar no cromossoma dele, tá? Então, nós vamos pegar a clínica, o paciente tem um déficit de crescimento, tem um déficit de aprendizagem, tem não sei o quê, e nós vamos unir com o que eu vejo de alterado no nos cromossomos desse paciente, tá certo? Então, não vou fazer o estudo de cariótipo sem necessidade, até porque, apesar de ser uma técnica muito antiga, muito difundida, muito utilizada, ela é amparada pelo Sistema Único de Saúde, tá? Ela é amparada, porém, no Brasil, por conta de que vocês sabem que o nosso sistema de saúde é uma coisa assim que funciona parcialmente, são técnicas que só são realizadas no serviço público em grandes centros, tá? Resumindo, quase zero.
de locais públicos aqui no Brasil ofertam esse tipo de serviço, tá bom? Aí eu deixei aqui para vocês um breve, né, um discretinho histórico de alguns acontecimentos que marcaram, né, a ideia da citogenética, né? Primeiro, a primeira vez que foi utilizado os termos cromátides, né? Uma cromátide junto com a outra vai formar um cromossomo, a ideia de uma divisão mitótica, as etapas dessa divisão mitótica, né? A prófase, metáfase, telófase, e por aí vai, né? Um outro momento, por exemplo, lá em 1923, bem antiguinho, né? Alguém chegou e falou assim que a espécie humana tinha aí 46 cromossomos. Um tempo depois, uma outra pessoa veio e falou: não, a espécie humana, de fato, não tem 48, tem 46 cromossomos, tá? Depois, nós tivemos um outro momento da utilização de uma substância chamada colchicina, tá? Colchicina, guarda essa ideia. Colchicina é uma substância química utilizada em técnicas de citogenética para fazer a parada da evolução da divisão celular, tá? Então, a colchicina é muito utilizada para parar a divisão celular, tá bom? Que mais? Uso de soluções hipotônicas para que essa solução adentre o interior da célula, né? Deixa ela bastante inchada para a gente conseguir liberar dali apenas o núcleo e o material genético. Então, isso foi uma descoberta na questão de produzir técnicas que a gente conseguisse analisar o cariótipo, né, todos os cromossomos do meu paciente. Depois veio um momento histórico de uma técnica chamada fitohemaglutinina, a gente não trabalha com ela, né? E daí por diante vieram as evoluções, que é os bandamentos, né? Os bandamentos, que é corar bandas específicas do cromossomo para que isso possa ser avaliado, ser estudado. Aqui também tem mais umas datas para vocês. E esse aqui é um artigo científico, né? Que mostrava aí como seria a ideia inicial, né, dos pares de cromossomos aí do homem, né? Porque foi um dos primeiros trabalhos a serem publicados. E a gente sempre vê essa ideia dos desenhinhos dos cromossomas e tal, e a ideia de estudar o cariótipo, né? De fazer aí o desenho do cariótipo, ele é exatamente isso aqui. Para vocês terem noção, quando se começou a trabalhar com análise de cariótipo, para vocês verem o tanto que nós já fomos arcaicos e o quanto nós somos modernos e o quanto nós vamos evoluir ainda. Quando se começou a fazer aí o estudo de cromossomos, esses cromossomos, eles corriam lá na eletroforese, bonitinho, como a gente já viu em outras aulas, né? E depois da técnica, né, de separação, de revelação, eles eram recortados um a um, impressos, recortados um a um, tesoura, papel, recortados e montados para se encontrar os pares de cada cromossomo. Porque como é que vocês acham que nós chegamos ao saber que nós temos aí 22 pares de cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais? Porque foram se juntando o que a gente chama de cromossomos homólogos, ou seja, os mais parecidos. Então descobriu-se que era um par, né? O maior com maior, o menor com menor, e aí foi se desenhando o cariótipo. É lógico que hoje essa análise ela é feita diretamente do computador para uma central. Nessa central a gente já tem um banco de dados, né? Que inclusive possui informações de cariótipos normais, das anomalias mais tradicionais, das que já foram descobertas até hoje. Então, o que de fato facilita a elaboração de um estudo de cariótipo. Outra coisa importante,
Professora, quando a gente fala de um estudo de cariótipo, quanto tempo isso demora para a gente conseguir liberar o cariótipo de uma pessoa, de um determinado grupamento celular? Mais ou menos, sendo uma pessoa simpática, uns 30 dias, mais ou menos, 30 dias para entregar o resultado para o paciente. Até porque, infelizmente, só com esse resultado a gente não vai salvar, né, o paciente. E aí, a partir dessas informações, a gente tem um momento que a gente classifica a citogenética como a citogenética clássica, que é aquela citogenética feita de forma tradicional, tá certo? Que amostras podem ser usadas aí para avaliação citogenética para que se possa desenhar o cariótipo de uma pessoa? Podem ser feito análise a partir de uma cultura de células, que é aquela aula da semana passada. Eu vou cultivar a célula em laboratório e depois eu vou utilizar para fazer o estudo do cariótipo, tá? Essa célula pode ser uma célula de medula óssea ou pode perfeitamente ser uma amostra de sangue periférico, tá? Venoso. Uma coisa importante, não dá para fazer estudo de cariótipo com células congeladas, com células mal guardadas, tá? Tem que ser células vivas para fazer o estudo de citogenética. Não dá para fazer de uma amostra armazenada, tá? Em relação a tempo de cultura, tá? Depende do grupamento de célula que você quer fazer crescer. 24 horas, 48 horas, ou mesmo 72 horas, dependendo do grupamento de células que a gente quer querer fazer ela em cultura, tá certo? Se eu quiser cultivar células tumorais para estudar esse tipo de célula, para ver ali qual é a informação genética que está contida naquelas células tumorais, depende do tipo de tumor. A gente não tem como precisar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, porque vocês sabem que o tumor não responde às ordens do meu organismo. As células tumorais, elas se dividem no tempo delas. Então, a questão de cultura de células tumorais, ela é variável porque ela depende do tempo dela, tá bom? E aí eu tenho a questão dos bandamentos. A questão dos bandamentos. O que é a questão dos bandamentos? É um tipo de coloração que nós utilizamos que vai colorir partes específicas dos cromossomas. Inclusive, o bandamento G ou bandamento Gimson, né? G ou Gimson, é um tipo de bandamento corado por um corante hematológico, que é o Gimson. E aí, por que corar bandas específicas, locais específicos e não corar todo o cromossoma? Porque às vezes eu só quero estudar a presença ou a ausência daquela informação naquela banda, tá certo? Por quê? Porque a ideia da citogenética é eu avaliar nos cromossomos se existem ali ganhos de partes, de informações, se existem perdas, né? Se for ganhos, por exemplo, nas trissomias, quando eu ganho um cromossomo, se for perdas, eu vou chamar de monossomias, ou mesmo podem ser questões de rearranjos, partes do cromossomo localizadas em regiões diferentes. Então, por isso, a gente faz a coloração que eu chamo de bandeamento. Por quê? Vou corar bandas específicas. E a questão de resolução? Quando a gente tira uma foto, né, porque para fazer o bandamento eu vou fazer uma foto. Então, quando eu tiro uma foto aqui em casa, eu quero uma câmera que tenha uma resolução melhor possível. Quanto mais, melhor, né? Para ficar, não sei quantos mil pixels, vai ficar melhor a minha foto, a qualidade da minha imagem. Aqui na citogenética, a gente tem que ter cuidado com essa questão de resolução. Existem aí técnicas com resoluções menores, técnicas que fazem visualização com resoluções intermediárias e aquelas de altíssima resolução.
E ao contrário do que muita gente pensa, a gente não tem preferência para usar uma técnica de altíssima resolução. Por quê? Porque é como se eu dissesse para vocês que vê perto demais, mas é demais, tão demais, que às vezes a gente consegue confundir algumas informações. Então, o ideal seria usar usar um método de análise o qual se baseasse numa resolução intermediárias, que pudessem ver ali no meu campo de visão, eu pudesse ver entre 400 e 500 bandas, olha a quantidade para vocês entenderem o que é intermediária, entre 400 e 500 bandas para eu conseguir estudar, tá certo? Porque um cariótipo inteiro tem muita informação. Então a gente gosta de uma resolução intermediária, tá? E aí, para a questão de nomenclatura que é utilizado na citogenética, existiu aí um momento, em 1960, que aconteceu na cidade de Denver, né? E o que acontece? A partir desse momento, começou-se a dar nomes para as estruturas, para os locais que formam aí o cromossomo, tá? Então, eu tenho aí o que eu chamo de centrômero, que é aquela unidade do meio, aquela partezinha do meio. A metadinha do cromossomo chama-se cromátide. As perninhas maiores vão ser, tem a perna maior chamada de banda Q, a perninha menor de banda P. E se eu não tiver equivocado, essas nomenclaturas são iniciais dadas em francês, tá? Não é em inglês, é em francês. Então, as pessoas foram dando nomes e depois dessas letrinhas foram dando também números para cada região de cada cromossomo, à medida que se foi descobrindo cada área do cromossomo para que exatamente serve, foram aí colocando números, né? Na verdade, números, para que a gente conseguisse identificar. Por quê? Porque a doença X está ligada à banda não sei o quê, do cromossomo, do par de cromossomo tal, e assim a gente consegue buscar exatamente o que você quer. Olha o que eu falei no começo da aula. Para eu fazer um diagnóstico utilizando a citogenética, eu preciso, além de fazer análise do cromossoma do paciente, eu preciso de obter ali informações clínicas relevantes. Eu não vou fazer um diagnóstico às cegas, eu tenho que saber alguma coisa, o que rumo eu tenho que tomar, qual é o tipo de anormalidade que está sendo ali observado naquele paciente para que a gente possa gerar, né, ter dados aí para a gente poder trabalhar, tá certo? E aí, a partir desse momento, a gente tem aí gerado um novo momento histórico, que é a teoria da cromossômica da herança, né? Lembrando aí que tudo que nós temos, se a gente for lembrar, metade das minhas informações genéticas vieram do meu pai e a outra metade das minhas informações genéticas vieram da minha mãe. Se eu colocar isso em bases moleculares, 23 cromossomos do que eu tenho vieram da minha mãe e os outros 23 cromossomas que eu tenho vieram do meu pai, porque vocês sabem que quase todas as minhas células do corpo são 2N, ou seja, 46, né? E apenas os gametas são N, né? Apenas N, com 23 cromossomos. Por quê? Porque quando se juntar gameta feminino com gameta masculino, eu vou ter aí, de fato, 46 cromossomos. E é a partir dessas informações que vai se fazer o estudo. E aí eu preciso lembrar uma coisa muito importante dentro da citogenética. A citogenética em si, tá? Ela só vai poder acontecer em células vivas, foi o que eu acabei de falar. Não tem como fazer estudo de cariótipo de células mortas, congeladas, ou seja lá o que for. Eu só consigo fazer esse estudo em células vivas. E desde que o estudo citogenético tradicional, ele é feito em células vivas e num momento específico da divisão celular, chamado metáfase, que é onde eu tenho a condensação máxima dos meus cromossomas. Vamos lembrar?
A célula vai passar por várias fases, tá? Várias fases, anáfase, metáfase, telófase, e em um desses momentos, que eu vou chamar de metáfase, é o momento onde eu tenho o empareamento máximo, a condensação máxima, é onde que eu consigo observar da melhor forma o pareamento aí dos meus cromossomas. Então, o estudo citogenético vai acontecer naquelas células que estão em divisão e nós vamos parar a divisão celular num momento chamado metáfase, que é onde eu tenho o pareamento máximo dos meus cromossomas. Equivale a dizer que se você não parar a divisão celular nesse momento, né, se você não conseguir parar a divisão celular nesse momento, você não vai conseguir fazer um estudo citogenético tradicional. E como é que eu paro, professor? A célula está dividindo, está lá na cultura, como que eu faço para parar a divisão celular? Porque é um processo fisiológico da célula, ela vai se dividir. Para isso, existe uma substância química que eu falei no comecinho da aula, que se chama colchicina. Ela vai ser aplicada nessas células que estão sofrendo divisão celular e ela vai parar a divisão celular na metáfase. A partir daí, eu vou conseguir fazer o meu estudo citogenético. Então, não dá para fazer estudo citogenético se não for na metáfase, tá? Aqui tem uma fotinha de células em divisão celular. Inclusive, eu consigo observar aqui, olha que maravilha de divisão celular. Todas as células aqui estão em divisão. E aí vocês vão lembrar que nem todas as células, né? Nem todas as células se dividem ao mesmo tempo. Então, a análise vai ser feita apenas naquelas que estiverem na fase de metáfase, que é essa aqui, ó. É essa bonitinha aqui, onde eu tenho pareamento, o que a gente chama de condensação máxima dos meus pares de cromossomos, tá? Essa aqui é o momento ideal para acontecer o meu estudo citogenético, tá bom? E aí, para que eu tenha aquela célula lá, bonitinha, em estado de metáfase, eu posso utilizar como meios para fazer diagnóstico a cultura tecidual, né? Onde eu vou fazer avaliação de células sanguíneas, né? Vários tecidos podem ser utilizados, né? Para poder fazer esse diagnóstico, né? Podem ser usados, inclusive, linfócitos ou mesmo linfoblastos, que é o linfócito jovem. Pode ser utilizado sangue ou mesmo a medula óssea e qualquer outro material, desde que se tenha matéria viva, tá? Inclusive, eu não sei se está aqui para frente, se não tiver, eu estou falando agora. Existe também a chance de utilizar sangue do cordão umbilical, líquido amniótico. Para quê, professora? Para que possa se fazer um estudo precoce, não é? De uma possível anormalidade do feto, de uma possível alteração genética. Mas para que você tenha, obviamente, aí um diagnóstico precoce, né? Mas tem que ter cautela com esse tipo de diagnóstico, não colocar em risco a vida do feto nem da mamãe e levar em consideração que a grande maioria das desordens genéticas, das heranças genéticas, né, que o feto aí pode, porventura, herdar, infelizmente não vai ter cura com o diagnóstico. Mas a gente sabe que um diagnóstico precoce, obviamente, favorece o tratamento, especialmente quando o embrião precisa de um tratamento cirúrgico ainda intraútero ou após o nascimento, ou a gente faz o estudo genético para confirmar por que o embrião está apresentando aquela anormalidade, aquela malformação, alguma coisa nesse sentido, tá? Seria bem interessante, tá? Que mais? Pode ser usado também o sangue, né? E o sangue venoso, né? Ele é a amostra mais utilizada
para fazer estudo de cariótipo, tá bom? Esse sangue periférico que a gente fala é o sangue obtido do paciente e pode ser feito do paciente em qualquer idade, incluindo aí os pacientes recém-nascidos, tá? E, obviamente, vai depender da suspeita clínica para se escolher o tipo de tecido, o tipo de amostra biológica para ser utilizado na pesquisa, tá bom? Então, depende do que se queira. E se a amostra for medula óssea, né? Quando se faz pesquisa, utilizando, fazer a cultura a partir de células de medula óssea, obviamente, o que se pensa aí é que existe uma malignidade, né? E o que é modismo aqui na citogenética é fazer diagnóstico das leucemias, tá? Utilizando aí a avaliação do cariótipo, tá bom? Então, eu tenho aí alterações cromossômicas que podem coincidir com algumas leucemias, tá? Inclusive, a que eu acabei de falar, que tem aí a presença do cromossomo Filadélfia, tá? Esses estudos aí ajudam bastante no prognóstico, no diagnóstico, no prognóstico ou mesmo na terapia do paciente, porque a partir do momento que eu sei o que está envolvido na gênese daquela leucemia, me parece mais fácil compreender o tratamento e o segmento daquele paciente, porque eu sei se vai ter um bom prognóstico, existe probabilidade de cura, ou eu estou trabalhando com uma ideia de cura muito difícil e muito rara. Então, tá aí. Quando eu faço um estudo citogenético, eu posso discernir entre uma leucemia mais grave e uma leucemia menos grave, tá bom? E quando eu falo de estudo citogenético, meninos, é isso aqui, ó. Pega uma célula que estava em divisão, tá? Lá na fase de metáfase. Aí eu vou parar, né? Eu vou parar a evolução, parar a evolução dessa célula lá na etapa de metáfase. Vou parar com a colchicina, que eu já falei. Depois eu incho, eu coloco essa célula dentro de uma solução isotônica. Aí vocês vão lembrar que quando eu coloco alguma coisa numa solução isotônica, a ideia é de que o líquido menos concentrado entre para a região mais concentrada para equilibrar. Nesse sentido, vai fazer um inchaço na minha célula, né? Quando eu faço esse inchaço na célula, vai fazer com que facilite a separação do material genético, né? Depois, esse material genético vai ser colocado numa solução de metanol com ácido acético. Para quê, professora? Para continuar a separação desse material e para fixar. Então, eu vou, ao final da reação, eu vou ter ali uma substância, um meio com uma substância, e nesse meio eu vou ter os núcleos das células presentes, especialmente aquelas que estavam em momento de metáfase. Depois disso, que eu consegui separar o material genético de toda aquela estrutura celular, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as nossas técnicas de coloração, que é o bandamento. Por quê? Porque aí eu não quero estudar todos os cromossomas, porque eu vou partir da premissa que eu tenho informações sobre o que eu preciso buscar, para ver se está ali mesmo. Então, eu vou colorir apenas regiões específicas de determinados cromossomas. Aí eu posso fazer, tem vários bandamentos, tá? O mais conhecido é o bandamento G ou Gimson, tá? O bandamento G ou Gimson é o que vai usar a coloração de Gimson. Menino, só um pouquinho, que meu filho está assistindo televisão e tá alto. O Weber Filho. Aí, quando a gente faz esse bandamento, a gente vai levar, faz a coloração, vai ficar bonitinho, igual vocês estão vendo aqui, ó, bem bonitinho. Vai ser levado para ser feita a microscopia, uma microscopia tradicional, microscópio que vocês conhecem. Óbvio que eu não estou falando do meu microscópio humilde lá da sala de aula. Eu estou falando de um senhor potência microscópio, mas microscopia normal para a citogenética tradicional, tá bom? E aí, a partir disso aí, antes fazia essa microscopia, imprimia, olha para vocês verem, imprimia essa fotinha e aí ia recortando e montando os pares de cromossomos. Hoje nós temos aí
programas computacionais, nós temos aí informações, nós temos já um arsenal de programas que depois que a gente corar esse material genético, ele já vai conseguir montar, separar ali os pares de cromossomos e vai fazer a observação de onde está as alterações, tá? E aí eu deixei aqui para vocês a ideia, né, de um cromossomo e como é que a gente vai estudar uma determinada partezinha, uma banda, bandamento, vou pintar bandas específicas de um determinado cromossomo, tá? E essa nomenclatura é uma nomenclatura internacional, tá? Se eu fizer o cariótipo aqui no Brasil ou o cariótipo nos Estados Unidos, o resultado vai ser, a forma de descrição desse cromossomo vai ser, dessas informações que estão ali, elas são internacionais, tá? Então, vamos imaginar que se fez um estudo desse pedacinho aqui do cromossomo. Então, é o estudo 7q31.2, onde o Q significa o braço do cromossomo onde está localizado a banda que eu quero estudar, onde o 3 é a região da banda, onde o 1 é a banda e onde o 2 é a subbanda. Então, eu tenho braço, região, banda e subbanda de cromossomo. Professora, mas é muito, e é tudo dado em números, tá? E não é 31, é 31.2, desse jeito. Professora, mas é muito número. Sim, para isso os cientistas estão estudando e dando nomes a cada pedacinho de cromossomo. E por quê? Porque no cromossomo 7, né? Braço Q, região 3, banda 1, subbanda 2, é responsável pela cor do cabelo, sei lá, não sei qual é a informação que contém aí no cromossomo 7, não. Mas é assim que se descobre onde está o que se quer buscar. Ah, mas eu quero buscar uma leucemia não sei onde. Ah, geralmente essa leucemia ocorre no cromossomo tal, no 20, no 21, não sei qual cromossomo, 17, no braço tal, né? Na banda tal, então você vai corar aquela banda, você quer ver aquela banda específica. Olha o tanto que é uma coisa delicada e importante para fortalecer o nosso diagnóstico, tá? E é isso que eu já falei, né? As amostras que são utilizadas aí para análise cromossômica, sangue periférico, sangue de medula óssea, inclusive neoplasias, tá? Às vezes vocês ficam assim, ai, essa professora fica falando o tempo todo de botar célula cancerígena para crescer. Claro que eu tenho que falar, porque quando eu consigo saber o que tem de diferente naquela célula, é mais fácil eu saber tratar. Pensa comigo, eu estudo uma célula cancerosa e descubro que ela é produtora de um tipo de hormônio, de estrógenos, por exemplo. Então, eu sei que se o paciente tiver muito estrógeno, vai fazer aquela célula tumoral crescer muito mais. Então, olha o quanto é importante descobrir as informações daquela célula tumoral, tá? Pode-se usar também fragmentos de pele, tipo que tem aí fibroblastos, líquido amniótico, onde eu tenho os amniócitos, tá? Pode-se utilizar velocidades coriônica também, pode utilizar células tumorais e quaisquer outros tecidos que tenham células vivas, congeladas, cozinhadas, assadas, queimadas, não servem para a gente, tá? Aqui, quando eu tenho uma análise do cariótipo utilizando o sangue periférico, lembrar que eu vou ter que sempre respaldar naquela regrazinha de a célula precisa estar na fase de metáfase para que eu consiga fazer a análise aí do cromossomo por técnicas tradicionais, tá bom? Então, vamos lá. Peguei a célula ali do paciente, peguei célula da medula ou de um tecido qualquer e eu quero fazer o estudo dela. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, nós temos que fazer aquela parte lá do começo das outras aulas para que eu separe ali apenas a informação que eu quero estudar, tá certo? Então, às vezes eu separo
depois eu vou fazer uma hibridização, fazer uma técnica de PCR, por exemplo, com essa amostra. Uai, professora, para que você vai fazer uma técnica de PCR com essa amostra? Uai, porque eu tenho pouco material genético e eu quero estudar ele, então eu vou multiplicar esse material genético e depois eu poderia fazer a cultura, né? Depois da hibridização eu posso fazer uma cultura dessas células, né? Que aí eu vou ter uma linhagem pura da célula que eu quero estudar e a partir daí eu vou passar para a minha técnica de citogenética, que seria aquele momento de parar, eu pego a célula lá no meio de cultura, observo que ela está em divisão, eu uso a colchicina, a solução de colchicina, para poder fazer a paragem, a paralisação da divisão celular lá na metáfase. Depois eu adiciono aí uma solução isotônica a esse meio, depois, que a solução isotônica vai fazer a minha célula inchar bastante para poder separar aí o material genético. Pensa num balão e a bolinha lá dentro que é o núcleo, eu consigo separar as outras estruturas. Depois, nesse momento, eu passo para uma etapa de fixação, né, com metanol e ácido acético, que aí, obviamente, a partir daí eu já vou ter separado apenas os núcleos e as células que estão aí na fase de metáfase. Partindo daí, vou fazer a coloração, que é o bandamento, né? Depois do bandamento, eu vou fazer a microscopia, que é separar parzinho por parzinho ali, quem é par de quem. Ah, importante, não pegar células muito próximas para fazer o bandamento. Por quê? Porque na hora de juntar essas informações, se você pegar várias células ali fazendo metáfase, todas juntas ao mesmo tempo, o que pode acontecer? Pode acontecer de várias informações de outras células e parar dentro daquela célula que você está estudando. E aí vai dificultar a sua vida. Então, o ideal é pegar células um pouco mais distantes para fazer aí o bandamento, para fazer o estudo, tá bom? E aí, quantas metáfases, professora? Só para saber o meu grau de dificuldade. Quantas metáfases, mais ou menos, eu vou ter que estudar para chegar no diagnóstico de um paciente? Quantas células em metáfase a gente avalia? Pelo menos 20 células em metáfase, tá? Então, 46 aí cromossomos vezes 20. É o que você vai ter que estudar para conseguir dar uma resposta ao que se é perguntado sobre uma determinada patologia, por exemplo. Ah, outra coisa importante. Professor, eu estou gostando desse negócio aí. É difícil, mas eu acho que eu vou ficar nessa área. Então, tá bom, deixa eu te contar um segredo. Para você ser considerado muito bom, ter um nível de experiência intermediária em conseguir fazer esse bandamento, não digo nem a coloração, estou falando de interpretação. Para você conseguir fazer isso, 3 a 5 anos de experiência, trabalhando só com isso, para você ser considerado assim, você já sabe fazer diagnóstico, só isso, tá? E por que que é importante? E por que que é raro e por que que é importante esse profissional? Porque o médico, ele só vai pegar o resultado pronto, escrito que o paciente tem. E o profissional do laboratório que faz aí a investigação, a ele pertence fazer toda e qualquer descrição para que o médico consiga interpretar. Então, veja bem, não sou eu, não é um qualquer que consegue fazer isso aí. Isso aí é um profissional com uma bagagem muito boa. Não é você saindo da faculdade, é você estudando bastante, trabalhando bastante para você ser considerado intermediário, tá bom? Aí, eu queria mostrar isso aqui para vocês, o nosso simples microscópio, né? Olha, para vocês verem, microscópio de última linha, a gente não tem, obviamente, um desse aqui para trabalhar. E aí, antes, a gente fazia visualização, depois imprimia essa fotinha, passava essa fotinha para a câmera, jogava lá e a gente imprimia para ir recortando pedacinho por pedacinho. E quando eu tô falando para vocês que é arcaico, é porque era muito arcaico. E ainda assim a gente conseguia, tá? Hoje não. Hoje a gente joga essa imagem direto para a tela do computador. Ali eu tenho uma base de dados já. Essa base de dados consegue separar todos os cromossomos que a gente tem em pares. Depois fazer uma avaliação minuciosa das bandas desses cromossomos para que se possa liberar um resultado. Quanto tempo? Mais ou menos 30 dias, daí para mais, tá?
E aí, eu tenho aqui a ideia das técnicas de citogenética clássica, né, que são os bandamentos, há uma célula aqui, uma célula em metáfase corado por Gimsa. Gimsa, para quem não lembra, é um corante arroxeado usado lá na hematologia, tá? Tem também um bandamento chamado GTG. Na verdade, assim, a diferença entre os nomes das colorações, meninos, para vocês não assustarem, é só porque dependendo da banda que se corar, em nenhum momento vai corar com mais força todo o cromossoma. Vai corar mais forte, mais escuro, regiões específicas. Por isso que a gente tem o bandamento G, bandamento CBG, bandamento GTG, bandamento NOR, porque depende da área que foi ali corada com mais força, perto de áreas que foram coradas com menos intensidade, tá bom? Então, esses bandamentos, os mais conhecidos, é o GTG, o CBG e o NOR, tá? O CTG, geralmente, ele é utilizado aí quando se quer pesquisar alterações cromossômicas numéricas e estruturais, tá? Já o CBG é um tipo de bandamento que é utilizado principalmente quando se quer utilizar aquela parte central, que são os centrômeros, e a heterocromatina, tá? Inclusive tem algumas regiões específicas que ele vê melhor. E o NOR, quando se quer fazer estudo aí de cromossomos que são acrocêntricos, aqueles que têm o centro mais altinho, tá? Geralmente é o estudo do cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22. Então, você vai usar o tipo do corante, o tipo de bandamento, de acordo com a sua pesquisa. Lembra do começo da aula? A professora falou que eu vou fazer a técnica baseado na informação clínica do paciente para eu saber, porque eu tenho um livro muito bom, eu tenho uma base de dados muito boa que fala para mim que quando o paciente tem alteração X, eu preciso procurar na banda tal, do cromossoma tal, que é ali que vai estar morando aquela alteração, se ela estiver presente, tá? E aí, momento para fazer bandamentos aqui, sempre na metáfase, tá? Olha aqui uma coloração de bandas G. Olha para vocês verem, eu tenho algumas regiões dos cromossomas aqui, ó, que são mais escurinhas, tá? Mais escurinhas, olha que interessante. Então, essas regiões que serão estudadas. Vou pegar o pedacinho aqui que forma o par, colocar juntinho um do outro, tenho que montar, tá? Eu tenho que montar o cariótipo todinho, de 1 até 46, todos eles serão colocados em fileirinha aqui, de um por um, juntar os que a gente chama de cromossomos homólogos, né? E depois nós vamos avaliar essas bandas frente a um cromossomo considerado normal. E aí nós vamos observar se ali existe algum tipo de alteração. Vamos lembrar para que a gente faz o estudo de citogenética? Ganhos de partes ou de um cromossomo inteiro, perdas de um cromossomo ou de um cromossomo inteiro ou parte de um cromossomo, ou mesmo rearranjos estruturais desses cromossomos, uma região que devia estar numa parte não está. Então é para isso. Então eu preciso pegar cada pedacinho do cromossomo e juntar com o seu homólogo, para que eu consiga fazer o estudo, tá? Então, isso aqui é um bandamento G, onde eu tenho aí as partes específicas que foram coradas. E é isso aqui, ó, meninos, que se vai fazer, pegar o pedacinho do cromossomo aqui, ó, o cromossomo 1, cromossomo 2, e chegar até o final. Como é que eu sei quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3? Alguém já fez isso para vocês, alguém já fez isso para nós. Começou-se a se identificar os cromossomos, separar eles, dizer que eles são homólogos, parecidos, as cromátides são par uma da outra, por afinidade, especialmente de bandas e tamanho, tá certo? Então, nesse sentido, eles já foram todos numerados e todos descritos, sendo que o 1 é o cromossomo mais longo, sendo que o 21 é o cromossomo mais curto, o 22, ele é um cromossomo curto, mas ele não entrou na ordem de tamanho, porque ele foi descrito primeiro, então ele já tinha a descrição dele quando se descreveu todos os outros cromossomas, tá?
O cromossomo X, ele é longo, e o cromossomo Y, que não vai ficar aí na ordem decrescente de tamanho, ele é curtinho, muito parecido com o cromossomo 21, tá? Então, nós vamos parear esses cromossomas de acordo com o tamanho deles, tá? Com o tamanho deles, eles vão ser bandeados aí. Outra coisa. E aí, depois que a gente encontrar, é preciso montar esses cromossomas, tá? Aqueles que a gente chama de metafásicos, onde o centrômero é bem no centro mesmo, aqueles submetafásicos, onde o centrômero é mais superior, e os que têm um centrômero muito alto. Então, a gente vai pegar cada pedacinho e montar. É uma verdadeira montagem de quebra-cabeças para montar o cariótipo. Por isso, custo elevado. Por isso, pessoal muito bem gabaritado, muito bem treinado. Por isso, tempo para se liberar um diagnóstico desse. Olha aqui, quando eu terminar, eu vou liberar isso aqui, ó, para o meu paciente, mostrando para ele como são os cromossomas dele, se estão todos ok, se não estão. E ainda no laudo eu preciso descrever o que está ali e o que não está, tá bom? Esse aqui é uma foto de bandamento GTG, tá? Um cariótipo aí de um homem, né? 46XY, tá? Isso aqui veio de um banco de dados, tá? No bandamento, como todos os bandamentos que eu já falei, é só o tipo onde foi corado, que parte foi corado de mais importante desse cariótipo, desse cromossomo. Às vezes você fala assim, professor, mas ele está todo corado. Gente, mas as bandas que foi mais importantes para essa técnica, elas estão mais escuras. É assim que elas conseguem ser estudadas, tá? Aqui um outro bandamento GTG. Aqui no caso é de uma mulher, não é? Que ela é 46XX. E eu tenho aí as regiões que são pintadas de mais escurinhas, olha essa daqui, ó, mais escurinha, são as bandas que serão avaliadas. E aí a gente precisa pegar aquele histórico lá de qual bandeamento eu vou utilizar de acordo com qual informação que eu quero buscar. Olha para vocês verem esse aqui. Esse aqui é o cariótipo de um paciente que ele é um paciente 47XY. Então, ele é um cariótipo de uma pessoa, tecnicamente, teoricamente, do sexo masculino. Só que ele tem alguma coisa errada. Ele é 47XY. Onde está a alteraçãozinha dele? Porque aqui, ó, depois do cromossomo 5, ele tem um pedacinho aqui que tem uma informação genética. Isso aqui é um ganho de informação genética que, óbvio, vai cursar com uma alteração clínica. Qual? Não sei, mas vai cursar com uma alteração clínica, ok? E aí eu estudo, vamos imaginar, o paciente chega com uma queixa tal, e aí eu estudo o cariótipo dele, e eu juntei todas as pecinhas e ficou sobrando um pedacinho ali. Isso é um ganho de material genético. Ele é melhor? Não necessariamente. Esse ganho pode determinar uma desordem clínica no meu paciente. E aí eu monto todo o cariótipo do paciente e faltou uma perna, professora. Pelo amor de Deus, está faltando um pedacinho aqui. Aí você olha na outra célula, você faz isso com uma célula. Está faltando. Você olha na outra célula, no outro núcleo da outra célula, está faltando em todas? Isso aí é genética do paciente, ok? E isso vai determinar a condição clínica dele. Olha o quanto é importante esse estudo de cariótipo, eu determinar o que o paciente tem, tá? Então, isso é muito importante. E as técnicas clássicas são essas, onde eu vou fazer esse bandamento com corantes que não coram colorido, tá? Eles coram preto e branco, tá? Vou fazer esse bandamento e vou fazer o estudo. E a evolução... ele consegue... O bandamento tradicional, esse estudo citogenético tradicional, ele consegue ver a grande maioria das alterações cromossômicas, tá? O que ele não consegue ver? As alterações minimamente
possíveis, as alterações extremamente discretas não conseguem ser observadas pela citogenética tradicional, tá? Tendo em vista que existem aí alterações muito discretas que não são vistas na citogenética tradicional, veio o advento do que eu chamo da citogenética unida com técnicas moleculares. Então, eu vou chamar de citogenética molecular. Aí, eu tenho técnicas que vai corar os meus cromossomos de forma da cor que eu quiser e a parte que eu quiser. Obviamente, muito moderno. A técnica mais famosa aí que une a citogenética e a biologia molecular se chama a técnica de FISH, ou fluorescência e hibridização in situ, tá? É uma técnica que começou a ser falada lá por volta de 1980, 1990, tá? Muito utilizada atualmente, tá? E ela é usada para quê? Para determinar ou mesmo para validar a presença ou a ausência de sequências específicas, tanto do DNA como no RNA. A gente consegue fazer, mesmo que elas sejam extremamente pequenas, as alterações na técnica de FISH consegue se observar, tá bom? Pode ser usada também para confirmações de alterações cromossômicas que são observadas na citogenética clássica. Elas podem ser confirmadas aqui pela técnica de FISH, tá? Então, uma técnica vem e complementa a outra. Pode ser usado para determinar alterações críticas, né? E submicroscópicas. O que é isso? Alterações muito discretas podem ser observadas na técnica de FISH. Tudo que eu não conseguir ver na minha citogenética tradicional, eu vou conseguir ver na técnica de FISH, tá? Quais as condições básicas que a gente tem para fazer a técnica de FISH? Primeiro, nessa técnica, nós vamos utilizar sondinhas de DNA. O que são as sondinhas de DNA? São pedacinhos de DNA feito em laboratório com a sequência específica que eu quero marcar. Olha o quanto é sensível, o quanto é específico. Eu compro uma sondinha, que é um pedacinho de DNA ou de RNA, marcadinho, para que eu possa encontrar o complementar disso aí no tecido que eu estiver estudando, tá? Então, altamente específico. A marcação é fluorescente dessa sondinha, então eu vou enxergar em forma de fluorescência a parte que eu quero ali observar. É importante que o material para ser analisado tem que ser de boa qualidade, tá? Tem que ser preservado. Mais uma vez eu bato na tecla, células vivas. Nada de coisas condicionadas em geladeira, nada de coisas congeladas. Aqui não vai funcionar para esse tipo de técnica que precisa de células vivas, tá? Então, em laboratório, vai-se produzir as sondinhas. Essas sondinhas a gente compra marcada com fluorocromo, tem N cores diferentes. Professor, mas como que eu vou saber a sonda que eu vou utilizar? Eu fico assim enlouquecida, eu quero fazer, mas eu não sei o que fazer. Depende do que você quer buscar, tá certo? Então, eu quero buscar uma célula tumoral que já foi descrita na literatura. Então, uma condição para a técnica de FISH acontecer é que você não está buscando algo que não foi estudado, está buscando algo que já existe, tá? Só que você está buscando num organismo, numa pessoa. Então, eu vou comprar a sonda tal para fazer a pesquisa dessa parte, desse cromossomo na célula do meu paciente. Então, é assim que a gente tem que pensar, tá certo? Que tenho aí uma estrutura marcada para que eu possa enxergar a parte do cromossomo que me interessa, tá bom? Então, eu tenho aí no método de fluorescência, hibridização e fluorescência in situ, a técnica de FISH, a utilização aí de sondas específicas.
que são essas sondas específicas? Elas podem ser obtidas através de microdissecção, preparadas em laboratório, podem ser produzidas a partir do braço cromossômico específico que se queira estudar, ou da região específica que se queira estudar. O certo é que as sondas utilizadas no método de FISH, elas são específicas para o que você quer estudar, tá certo? Não dá para buscar algo, por exemplo, que não tenha sido estudado ainda, tá? Fica meio difícil se você querer estudar uma coisa que não foi estudada ainda, porque você não vai ter a sonda específica, tá bom? Isso é importante para vocês. O que mais? Sobre a técnica de FISH. Aqui é uma sonda, né? Marcando aí a região Q do cromossomo Y e utilizou como marcador uma biotina. E é exatamente isso aqui, ó, que eu vou observar. Os cromossomos soltos, aí lembra que nós temos que montar esse cariótipo. E aqui, ó, um pedacinho do cromossomo marcado. Então, é a parte que eu quero estudar, tá? Então, a parte que eu quero estudar, ela está marcadinha aqui com um corante específico, de forma que eu consigo visualizar exatamente o ponto que eu quero estudar. Professora, mas eu só consigo ver no cromossoma separado? Uai, se você... não precisa a célula, aqui na técnica de FISH, a célula não precisa estar em metáfase, tá? Não tem necessidade. Pode ser feito em qualquer momento da divisão celular, inclusive na metáfase. Por quê? Porque eu vou usar ali a sondinha que vai encontrar a parte do DNA que eu quero, vai grudar ali, eu vou fazer a revelação. Então, ele pode estar assim num cromossomo, ou ele pode estar aqui no interior da minha célula, lá no interior do núcleo da minha célula. E aí eu posso, inclusive, usar o que eu chamo de sondas múltiplas. O que são sondas múltiplas? Usar vários marcadores ao mesmo tempo para uma determinada informação. Para quê? Para saber se aquela informação está lá, se ela está na quantidade certa. Tecnicamente é para ter duas de cada uma, porque eu tenho um par de cada informação, de cada pedacinho do meu gene, né? Cada pedacinho do meu cromossomo. Então eu posso fazer esse tipo de estudo. Olha o quanto. Eu tenho aqui sondas que a gente chama de sondas teloméricas, que é aquela sonda que só vai corar os telômeros, que são as regiões finais aqui do cromossoma. Aí você pega e olha aqui, ó, todo mundo corado certo, bonitinho, blá, blá, blá. E aí a gente observa aqui que tem cromossomos faltando um pedacinho que não corou o telômero, não corou um cromossomo porque não tinha telômero. De repente é um paciente que existe aí uma deleção, né? Inclusive, ó, tem um parzinho aqui de alguns deles que não está presente. Pode ser a questão de uma deleção? Sim, mas a ideia que eu quero que vocês tenham é que a partir da utilização dessas sondas coradas com corantes fluorescentes, fica muito mais fácil identificar uma região específica do meu cromossoma, tá? Então, aqui eu tenho a hibridização, né? A técnica de FISH, utilizada aí numa célula interfásica, onde eu observo aí o estudo do cromossomo, do cromossomo 13, né? E aí, porque, olha o que eu consigo observar. Eu tenho esse que faz parzinho com esse, desse mesma informação aqui do mesmo cromossomo, eu tenho 3. Então, isso aqui foi feito num feto, tá? Então, aqui pode-se fazer o diagnóstico precoce da trissomia do cromossomo 13, que lá na literatura fala que isso coincide com uma síndrome chamada de síndrome de Edwards. Então, observem, utilizando essa técnica, se eu, por exemplo, quero fazer uma pesquisa embrionária, eu já vou descobrir ali, ó, que tem uma alteração. O ruim dessas pesquisas precoces
é que vocês sabem que numa síndrome, eu consigo descobrir que o feto tem a síndrome, mas não tem uma cura, tá bom? Aqui, uma técnica de FISH utilizada no blastômero, né? Para um diagnóstico pré-implantacional. O que é isso? O paciente, às vezes, vai fazer uma inseminação e vai fazer um estudo do cariótipo para observar, porque na família tem um número muito grande de uma anomalia fulana de tal. Então, vamos avaliar primeiro antes de implantar, né? Então, eu tenho aqui a presença de uma alteração onde eu tenho uma trissomia bem aqui em cima, ó, marcadinha, bonitinha, né? Tem uma alteração, olha o quanto eu consigo fazer. Posso também, a técnica de FISH também foi muito utilizada para avaliação, para estudo de espermatozoides, tá? Para ver se era viável, se não era viável, tá? Aqui, ó, tem uma foto de marcação também dos cromossomos 13 e cromossomo 14, aí vocês observam que não tem os pares. É uma técnica extremamente interessante para buscar coisas individuais, mas pensando em citogenética molecular, eu também consigo fazer a montagem aí do cariótipo, né, da pessoa, utilizando aí a coloração fluorescente. Obviamente, fica mais bonito de se enxergar e vamos nem brincar, nem brigar. Se eu uso fluorescência para marcar os 46 cromossomos que eu tenho, pensa comigo, vou marcar cada um dos cromossomos com um fluoróforo diferente. Quer dizer que quando eu for fazer a revelação, olha o quanto vai ser fácil eu separar esses pares de cromossomos. Aí ficou muito fácil. Sim, de fato, a citogenética molecular, ela vem para facilitar a técnica tradicional da citogenética, onde é aquela coloração preto e branco, tá? É uma técnica mais sensível, mas pelo menos as pessoas que eu conheci, que eu ouvi falar, do que eu já li, as pessoas que trabalham com citogenética, elas não abrem mão da técnica tradicional, tá? Eles falam, afirmam que uma técnica é complementar à outra, ou seja, a citogenética tradicional, ela é complementada pela citogenética molecular, ou seja, vamos imaginar como é que isso funciona. Eu vejo uma alteração na minha citogenética tradicional, naquela técnica de bandamento lá. E aí eu posso confirmar essa alteração utilizando aí o nosso método de FISH, né? A nossa coloração aí fluorescente, com fluorocromos, né? Então ficaria mais fácil, mas as pessoas que eu conheço que trabalham com isso aqui não abrem mão de uma técnica em detrimento da outra, tá certo? Ou às vezes ainda é assim, o pensamento é assim. O paciente tem uma clínica, tem um histórico, mas a gente fez aí a citogenética tradicional, o estudo de bandamento tradicional dele e não conseguimos observar nada. Mas a clínica, nesse momento, ela vai ser soberana e vai falar que tem uma alteração sim, e ela precisa ser observada, precisa ser buscada. Então, nós vamos complementar a técnica tradicional com a técnica molecular, que é fazer aí essa coloração dessa forma aqui, e obviamente eu vou ter resultados muito mais satisfatórios, tá bom? E aí essas técnicas moleculares, né, são utilizadas para quê? A questão do cariótipo, a descrição do cariótipo, só que molecular. Ele vai ser que aí eu vou usar os fluorocromos, né? São mais indicados para quê? Diagnóstico dos cariótipos mais complexos, aqueles que eu não consigo fechar o diagnóstico. A identificação da origem de cromossomos que são marcadores, a determinação de alterações cromossômicas estruturais que não são detectadas ali pela citogenética clássica, tá? Então, as menores possíveis a gente vai conseguir observar aqui nas técnicas moleculares. A definição da origem de um determinado material genético adicional
Então, eu tenho 46 cromossomos, mas apareceu um pedaço, sabe Deus de onde ele veio. Então, nós vamos observar de onde que é aquele pedacinho. Ele deveria pertencer a qual cromossoma? Então, isso pode ser feito aí através das técnicas de biologia molecular aqui, de citogenética molecular, tá? Então, eu tenho uma técnica de bandamento, né? Eu tenho as técnicas de bandamento tradicionais e eu tenho aqui do ladinho as minhas técnicas mais modernas, facilitando a visualização de determinadas regiões do cromossomos, facilitando a verificação de regiões específicas. Aqui, mais uma vez, aparece aquele cromossomo onde eu tenho um pedacinho a mais aqui, e aqui eu conseguiria descobrir a quem pertence esse pedacinho que está sobrando. Ele faria parte originalmente de qual cromossoma, tá? Aqui num bandamento, né? Num cariótipo de um paciente, né? Sexo feminino, tá aqui, 46XX. E aí, as alterações que foram observadas no cromossomo 22, 11, 22, 23, que nas regiões específicas, tá? Então, tudo com o bandamento. Pessoal, mas olhando aí, eu não estou vendo nada. Não, nós temos base de dados para isso. As pessoas que trabalham com isso aqui, não é o meu caso, vocês sabem que eu não trabalho com a questão genética, né? Eu não trabalho com isso aqui em Anápolis, a gente não trabalha com isso. Mas quem trabalha com isso aqui e bate o olho, eles sabem exatamente, tanto ver aquilo ali, eles sabem exatamente onde está o erro, onde está a alteração que precisa ser diagnosticada, tá? Então, e existe aí algumas variações dessas técnicas de citogenética molecular. Eu tenho aí uma variação que se chama N-band, tá? Que vai permitir a detecção de rearranjos, por exemplo, como deleções ou inversões cromossômicas, né? Então, é muito interessante. Obviamente que essas técnicas de biotecnologia, de biologia molecular, elas não vão ser lidas a olho nu, vão ser feitas aí tendo uma base de dados, né? Tendo uma base de dados para a gente conseguir fazer a interpretação, a montagem desse cariótipo, tá? Então, aqui, ó, principais indicações: detecção e estudo de rearranjos estruturais mais complexos ou rearranjos intracromossômicos, ou seja, além de eu procurar alterações estruturais, eu ainda tenho alterações dentro de um cromossomo que vai levar a uma desordem clínica no meu paciente. Graças à citogenética molecular, eu consigo fazer esse diagnóstico, tá? Aí, eu tenho uma técnica que se chama CGH, é uma técnica de comparação genômica com hibridização, né? Obviamente, eu vou ter a multiplicação do material genético, depois eu vou ter a utilização de sondas marcadas, como é a base disso aí, e nós vamos fazer a avaliação, tá? Então, é um teste de DNA hibridado, né? Com um DNA de referência, que é o normal que a gente deveria encontrar ali, só que aí eu vou estudar em células metafásicas. Lembrando que a técnica de FISH, eu nem preciso estar na metáfase, né? Mas aqui, para essa variação, seria interessante, tá bom? Aqui só mostrando para vocês como é o CGH metafásico, tem a célula em divisão celular, vou ter uma região específica marcada, depois nós vamos montar esses pedacinhos, montar todas essas informações e observar ali no final, né, a coloração, no finalzinho, o que tem de alterado, que vai cursar com a alteração clínica de um determinado paciente. Tenham em mente, é sempre uma técnica evoluindo a outra. Por quê? Com aquela técnica X eu tive uma limitação, não consegui descobrir tal coisa. Então, vamos colocar uma técnica mais moderna. Então, vem técnicas cada vez mais modernas para descobrir problemas cada vez mais obscuros, cada vez mais discretos, tá? Cada vez que eu melhoro a técnica, eu estou buscando coisas mais obscuras, porque aquilo que é descarado, obviamente, qualquer técnica vai ver, tá? Então, aqui eu tenho um DNA teste, tenho o controle para ser utilizado, e aí nós vamos fazer uma avaliação disso daí, na técnica de CGH metafásica, tá? Porque eu vou fazer uma comparação
do genoma, da parte do genoma que eu estou pesquisando, com um tradicional para verificar se consta, se tem alguma alteração ali. Quais que são as principais aplicações dessa variação da técnica de CGH? Determinação de regiões de perda ou mesmo de ganho de material genético, né? As deleções ou mesmo os ganhos, né? É importante que o material seja fresco, como em qualquer outra técnica que eu falei hoje para vocês. Todas as técnicas que eu trabalhei hoje são de amostras vivas, tá certo? Nada congelado, nada resfriado, tá? Tecido arquivado em parafina, eu acho que vai dar muito trabalho se conseguir fazer análise, tá? Porque o ideal realmente são células vivas. E aqui, essas técnicas moleculares, obviamente, me dão a chance de identificar mínimas partes que apresentam alterações, tá? Isso aqui é um exemplinho de uma foto da informação genética de uma célula, tá? E aí ela é colocada aqui em gráfico, avaliando cada cromossomo, o que tem ali, quais são as bandas que estão presentes ali. Hoje a gente não faz nada disso a olho nu, né? Nós temos uma base de dados, um sistema de informatização muito bom, né? Internacional para ser utilizado, para ser avaliado cada célula que a gente for estudar, tá? Mas a ideia da fotinha da célula é isso aqui. Professora, mas eu não estou entendendo o que é esse monte de coisa jogadinha aí. Imagine que isso aqui era uma célula, nós extraímos o material genético do núcleo dela, e aí ela estava vamos imaginar que ela estava numa metáfase, embora não seja necessário para essa técnica, né? E aí eu consigo ver todos os cromossomos jogadinhos aqui, ó. Você vai contar aqui, eu imagino que tenha 46 cromossomos aqui, material para se montar 46 cromossomos. Sua obrigação é só juntar de um por um, mas os nossos sistemas, nossas bases de dados já conseguem fazer isso de forma automatizada, tá? Em relação à aplicação de tudo isso na clínica, para quê? Por quê? Porque eu consigo, a partir do estudo de cromossomos, a gente consegue observar a estrutura de todos os cromossomos daquela célula, a herança, né? A herança genética, a gente faz uma avaliação familiar aí, pai, mãe, filho, para ver quem deu para quem aquela determinada herança, né? E obviamente nós vamos observar ali qual foi o mecanismo que está envolvido no fenótipo anormal que aquele paciente está manifestando, naquela clínica que o paciente está manifestando, tá? Nós podemos observar o efeito de dose, ou seja, a falta de uma parte do cromossomo, de uma informação genética que ele vai causar na pessoa, eu vou chamar de deleção, ou mesmo quando eu tenho excesso de informação, né, o que aquilo ali vai causar no indivíduo. Eu posso ter efeitos diretos, como uma aberração, né, isso é uma coisa muito cotidiana, disrupção, ou mais de um gene no ponto de quebra, ou mesmo um rearranjo, levando a alterações estruturais do meu paciente. Posso observar o efeito causado por origem parental de um determinado cromossomo ou de um determinado segmento de um cromossomo, que vai determinar, né, a clínica do meu paciente, efeito da posição de um determinado cromossomo no genoma de um paciente. O que isso aí vai determinar? Então, eu estudo um cromossomo, faço estudo do cromossomo do paciente para observar o que tem ali de irregular que justificaria a clínica dele. E aí eu quero voltar e lembrar das leucemias. Gente, hoje, há algumas leucemias, especialmente as leucemias mais agressivas, elas estão ligadas, o diagnóstico delas, a confirmação do prognóstico ou da evolução do paciente, elas estão muito ligadas à citogenética. Por quê?
porque vai se pedir aí um estudo do cariótipo. Vamos observar o que tem de alterado que gerou essa condição. Inclusive, eu li em algum lugar que dependendo do tipo da leucemia, quando ela vai caminhar para um bom prognóstico, para a cura, o estudo do cariótipo ele é muito interessante. Por quê? Porque no primeiro momento de crise do paciente, eu tenho aquela alteração ali que determina a doença, ela é muito presente no cariótipo. Depois, quando ela está evoluindo para a cura, é importante que aquela alteração, uma deleção, uma soma, uma perca, uma translocação, um rearranjo, sei lá, ele não é mais observado no cromossoma do paciente, ele é reorganizado, e aí aquelas células que tinham aquela alteração, elas vão ser excluídas e o paciente passa a ter apenas células normais. Olha o quão interessante é. Então, eu estou falando que para você ter uma doença tal, você vai ter uma alteração em um determinado parte do seu cromossomo, e quando você tem a cura, aquela parte não pode mais estar presente, porque você não está mais doente, tá certo? Olha para vocês verem a utilização e o quanto é importante um tipo de exame desse no nosso cotidiano, embora que não faça parte dos nossos exames tradicionais do dia a dia, tá? Então, as técnicas aí de citogenética têm um objetivo de estabelecer o diagnóstico citogenético, utilizando aí a investigação citogenética clássica, juntamente com a investigação citogenética molecular. Eu acho, na minha percepção, que uma técnica caminha com a outra. Hoje, ninguém trabalha com um lado só da citogenética, trabalha com as duas vertentes, especialmente a base molecular, porque a base molecular vai para informações mais delicadas, mais discretas, presentes ali no genoma do meu paciente, tá? Aí eu deixei aqui para vocês algumas coisas que é legal de saber que é utilizado aí para análise do cariótipo, tá? Alterações do crescimento e desenvolvimento do paciente. Que tipo de alterações? Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, tá? Desenvolvimento neuropsicomotor do paciente. É importante a gente fazer a avaliação do cariótipo. Aí eu vou lembrar da meninada aí que tem autismo, tá? Muito médico pedindo análise do cariótipo para saber se ali tem alguma alteração que justifique essa condição do paciente, tá? Aí, as faces dismórficas, aqueles bebês que nascem com malformações faciais, super comum, rede social tá cheia disso aí. E aí, eu vou até lembrar vocês, há uns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, bebês que nasciam com malformações corpóreas, vocês lembram que eles não viviam para contar a história? Eles não progrediam. Hoje, gente, a medicina está tão avançada que pessoas com malformações gravíssimas, feias de se ver, me perdoem a palavra, porque não é por preconceito, é só para vocês compreenderem o que eu estou falando. Aqueles bebês que parecem de fato uns monstrinhos, eles vão viver e tem aí um tempo de vida bom, bom mesmo, porque agora eles são diagnosticados, a gente sabe o que está causando e sabe o que a gente tem que ofertar para eles viverem. O que não acontecia há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, esses bebês não viviam muito tempo, mas hoje a gente tem estudo para mostrar onde está o problema e o que nós vamos poder fazer para que eles tenham uma condição de vida, que eles possam viver por bastante tempo. E por mais que o coração de vocês sejam grosseiros e pensem assim, nossa, o que você quer com um bebê monstrinho que nasceu feio? Você não é a mãe, você não é o pai, você não sabe o sentimento que se nutre por essa criança. Então, o que se quer é que ele viva. Por quanto tempo eu não sei, tá? Então, eu tenho observado muito essas crianças evoluindo por um bom tempo. Inclusive, sigo algumas nas redes sociais por curiosidade mesmo, e eu fico muito surpresa com o tipo de alteração que a criança carrega e que ela está desenvolvendo bem. Por quanto tempo? Não sei, mas está desenvolvendo bem, tá bom? Então, serve também para fazer diagnóstico de malformações, baixa estatura, deficiência mental, genitália ambígua. Não sei se vocês já viram isso, mas existe aí umas alterações genéticas, não sei se vocês já viram. São síndromes, tá? Onde, por exemplo, a pessoa tem características externas, por exemplo,
masculinas, né? Características externas masculinas, com bolsa escrotal às vezes, ou com pênis às vezes, mas quando a gente vai avaliar, a pessoa não desenvolve, não tem 100% de características masculinas, é uma coisa estranha, você não sabe o que, que é aquilo ali, tá? E aí a gente vai fazer uma avaliação de cariótipo e a gente descobre que ele não é geneticamente masculino, ele é geneticamente uma criatura feminina. Não sei se vocês já viram isso. Eu não estou falando de hermafrodita, tem hermafrodita também, tá? Existe essa condição, ela é real, tá? Não é conto de fadas, não. Mas existe alguns pacientes, eu não sei se é o 47XY, uma doença, síndrome de Klinefelter, alguma coisa assim, eu não tenho certeza se é essa. Onde a gente olha para a pessoa, ela é masculina, olhando assim, parece homem, mas não tem 100% de características masculinas, mas também não tem características femininas, é aquela loucura. Como é que a gente faz para descobrir o que, que é? Só analisando o cariótipo. E aí nós vamos chegar naquele momento de que geneticamente é uma criatura do sexo feminino, mas fenotipicamente ele é do sexo masculino. Mas é óbvio que não tem condição de engravidar, tem uma série de coisas. As pessoas que carregam malformações desse tipo, não sei se eu chamo de alterações genéticas desse nível, geralmente elas são, como chama a pessoa que não pode ter filhos? Eles são estéreis, tá? Eles não geram filhos, tá bom? Parece uma brincadeira, mas é uma lei da natureza. Esse tipo de pessoas, eles são estéreis naturalmente, né? Não tem condições de gerar outros filhos, tá? Então, aqui eu deixei para vocês as principais indicações que a gente tem aí para avaliação do cariótipo. Mais indicações: bebês que nascem mortos ou óbito neonatal, se não tiver uma justificativa ali, vai ter que fazer o estudo de cariótipo. E não sei se vocês sabem, mas não se pode enterrar um bebê que nasceu morto sem uma justificativa, tá? Ou mesmo um bebê de um aborto, tem que ter justificativa para a morte desse bebê. Não se enterra, não pode, legalmente falando, chegar a enterrar. Tem que saber por que morreu, tá? Pode-se fazer estudo do cariótipo também para verificar a causa da infertilidade, né? Se for essa questão genética. A questão, posso observar se existe alguma correlação entre muitos abortos, né? Abortos recorrentes, não segurar uma gestação e alterações genéticas. Estudos de neoplasia, acho fantástico, muito fantástico pensar em estudar cariótipo, estudar células cancerígenas para a gente ver o que faz ela crescer. Se eu sei o que faz ela crescer, então não vou dar para ela aquilo que faz ela crescer. Então facilita a morte dela. Pensem assim, determinada célula cancerígena gosta de hormônio. O hormônio que ele gosta é o GH, hormônio do crescimento. É simples, não dou mais para ela. Se eu não der mais, ela vai parar de crescer. Então é uma ideia, né? Serve também para fazer o histórico familiar de alguma cromossomopatia, né? Porque às vezes tem uma herança genética e ela é de cunho familiar. E aí a gente avalia esse paciente para saber se ele também carrega, e aí ele já fica sabendo da condição clínica dele, né? Então é importante. Gestação em mulheres com idade elevada. Antigamente, nesse slide aqui, todas as literaturas de livros, elas falam que a gente tinha indicação para fazer aí estudo de cariótipo em pacientes mais velhas, maiores de 35 anos. Hoje, a nossa realidade fala que pacientes estão optando por gestarem mais tardiamente, ali perto dos 40 anos. Então, nós precisamos de novas literaturas que falem a respeito de idades elevadas para a gestação, tá bom? Não se esqueçam, quanto mais elevada a idade da paciente, maior probabilidade de desenvolver algum tipo de síndrome, especialmente se a mamãe, né, já carregar essa desordem. Mas aí, se você vai fazer o estudo cromossômico do feto, já, e você descobrir que ele tem uma síndrome, eu quero que você me diga o que é que você vai fazer. Não sei se compensa, né? Não sei se compensa, porque algumas síndromes, para não dizer a maioria delas, no Brasil não é permitido aborto, tá? Então, não sei. Vocês decidem. A decisão é de vocês, não minha.
tá? Então, é isso aí, as principais indicações. É isso. Nossa, acabou? Como assim? Agora que eu tava gostando da brincadeira, dessa eu gostei. Aí acaba, como assim? Estão aí ainda, meninos? Firme e forte. Dessa eu gostei. Vocês sabem que eu não gosto de todas as aulas de biologia molecular, né? Eu já contei para vocês que eu não gosto de todas. Não é todas que eu gosto, não. Porque elas são muito teóricas, cansativas e doloridas. Mas essa eu gosto, porque eu acho uma técnica boa. Acho uma técnica muito útil, tá? Dúvidas, meninos, perguntas e tals? Meninos, perguntas, dúvidas e tals? Boa noite, professora. Noite, Karine. Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. O que quer dizer exatamente esse mais ou menos, Karine? Ah, fiquei meio perdida hoje na aula. Você chegou mais tarde, Karine? Cheguei. Uai, eu fui lá para a porta da faculdade. Ah, é verdade! A Karine estava falando comigo mais cedo. Gente, eu vou contar pra vocês. A Karine queria extrair DNA hoje, não sei do que, não sei como. Mas ela jurou para mim que nós ia extrair DNA hoje, minha gente. Fazer hibridização, fazer PCR. Não. Ontem eu atrasei no trabalho, eu acabei não indo ontem, né? Aí eu achei que ia ter a semana inteira, aí eu fui, só fui. Gente, a Karine me mandou foto de frente da faculdade. Eu fiquei assim, o que é que Karine está fazendo de frente à faculdade essa hora? Qual é? Se ela for fazer uma técnica de biologia molecular e ela não tiver me chamado, ela vai me pagar. Ela vai ver, porque nós não temos, a gente faz. Não existe biologia molecular prática, não existe isso não. Isso aqui é tudo lenda, tá? E ontem eu achei, já falei para quem estava aqui no comecinho, eu achei o nosso encontro fantástico. Não tinha muita gente, tinha bem pouquinha, mas foi muito bom porque a gente sente falta, né? Tava todo mundo cuidado, tava tudo arrumadinho, bonitinho. Mas a gente sente muito falta desse contato. Parece que o tempo passa rápido, a coisa é mais fácil, é mais interessante, né? Foi bom para quem pôde ir, foi muito bom. Graças a Deus correu tudo bem. Vocês espantou as assombração lá? Você acredita, Robson, que tinham, assim, eu não sei onde os alunos estavam, mas tinha um número, assim, de alunos saindo para todo lugar lá, todo lugar tinha aluno, não muitão. Eu imagino que eram alunos de outras disciplinas, de outros cursos, fazendo aulas práticas, mas tinha movimento ontem. Era uma coisa, assim, diferentona para mim, super. No dia que vai chegar lá, o mato vai estar cobrindo a faculdade aí. Vou parar de gravar, eu vou contar um negócio para vocês, espera aí. Não vou gravar essas coisas. Lá na São